Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente está recebendo o Renato Paquet, fundador e CEO da Pollen, solução e valoração de resíduos, uma startup que nasceu com a ambição de revolucionar a forma como as empresas lidam com seus resíduos. O Renato também é diretor e presidente do Comitê de Cleantechs da Associação Brasileira de Startups, e a Pollen é uma startup que nasceu com a ambição de revolucionar a forma como as empresas lidam com seus resíduos. É muito legal a história deles, que eles foram acelerados pelo Founder Institute, e hoje, como o Renato também é diretor-presidente do Comitê de Cleantechs da Associação Brasileira de Startups, a gente vai falar sobre a indústria da energia e as startups. Então, Renato, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite e estar participando hoje no programa. É um prazer imenso te receber. E, naturalmente, a gente começa o podcast sempre com a história do empreendedor. Conta um pouquinho pra gente, Renato, da tua história, como é que tu começou, como é que começou a Pollen e por aí vai. Seja bem-vindo. Fala, Eduardo. Beleza? Obrigado aí primeiro pelo convite. É bom sempre poder compartilhar aí um pouco da gente, dessa jornada que tu trouxe a gente até aqui. Eu resolvi empreender a Pollen depois de passar aí por duas grandes associações de grupos empresariais, né? A primeira foi o CEBED, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E lá eu era assessor técnico de um programa que chama Programa de Relatos e Transparências, onde a gente tinha que montar estratégias de governança para a sustentabilidade dos 40 maiores grupos empresariais do Brasil. E grupos esses que queriam alcançar o Easy Bovespa, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, e o Dow Jones Sustainability Index. Quando a empresa alcança esses índices, ela começa a acessar fundos, né? E VCs aí que só investem em empresas com viés para sustentabilidade. Então, o nosso papel lá era checar todo o trabalho que essa indústria vinha fazendo, que essa empresa vinha fazendo para alcançar aí os índices para sustentabilidade e dizer se de fato aquilo que ela estava traçando como meta, traçando como processo e desenhando como governança era válido ou não para chegar no objetivo final dela. E saindo de lá do CEBED, eu fui para a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio, trabalhar com um cenário totalmente distinto. Eu tinha mais de 7.500 indústrias associadas, 95% delas micro, pequenas e médias. Então, era um trabalho totalmente diferente, sem caixa para investir, com objetivos de sobrevivência das empresas e não mais para galgar novas fontes de investimento. Mas teve uma coisa que eu percebi em comum em todas elas, que era a dificuldade em lidar com seus resíduos. E como para todo mundo, né, do mercado era um problema, eu tinha uma visão como empreendedor, na verdade, que eu vi isso como uma solução, né? Falei, cara, se um resíduo nada mais é que uma matéria-prima pós-beneficiamento, né? Pós um estado que ela foi transformada. Então, ela pode voltar para isso. Eu comecei a estudar os benchmarks aí ao redor do mundo, né? Vi bolsas de resíduo na Alemanha funcionando há mais de 30 anos, vi Materials Marketplace nos Estados Unidos funcionando há bastante tempo. Eu falei, putz, no Brasil a gente não encaixou um modelo. E aí, como eu tinha muita experiência com esse mercado, né, trabalhando com indústria, com demanda para a indústria diretamente ligada à área, comecei a desenhar, né, um modelo, primeiro para perguntar para as indústrias se elas achavam válido, e segundo para fazer, né, o meu tempo, né, a coisa mais preciosa que a gente tem, valer mais, né, então sair para empreender. E aí, depois de 2 anos de Firjan, eu pedi demissão, né? Fui tocar a Pollen em janeiro de 2017, com algum capital e com algumas entrevistas com potenciais clientes que diriam que comprariam, né, o produto, né? Então, foi daí, né, dessa jornada de trabalho que eu tive empreendendo, intraempreendendo, vamos dizer assim, né, procurando novos caminhos, novos produtos para as empresas que eu trabalhava, em que surgiu a ideia da Pollen, eu achei que valia a pena tocar. Caralho, e o convite de ser diretor-presidente do Comitê de Cleantechs da Associação Brasileira de Startups tem tudo a ver, né, Renato? Porque essa bagagem que tu traz, puta merda, como é que foi a tua entrada aí na associação? Então, aí eu fui convidado para a associação aí
se eu não me engano, foi na virada, né? Eu assumi no case do ano passado, que foi 28 e 29 de novembro. E foi pelo seguinte, na época, quem tocava o comitê de Cleantechs lá era o Hudson Mendonça. O Hudson foi superintendente da FINEP, saiu, se licenciou para fazer o doutorado dele e assumiu lá o comitê de Cleantechs, fez uma jornada muito interessante lá, né, elevando de fato o patamar do comitê. Mas passados 2 anos aí da gestão dele, né, ele achou saudável, né, e eu também tenho uma visão muito similar, que passados 2 anos da missão ali de trabalho, de levantar a associação para algum lugar, a gente sente que quando entra alguém com gás novo, você mantém, né, esse pique de trabalho, elevando a qualidade da associação. E aí, o Hudson, segundo ele, estava na busca já de uma pessoa. E aí, quando a gente se encontrou, cara, foi gasolina e fogo. Ele botou o desafio ali e a gente partiu para cima. E aí foi antes, né? Antes do case, a gente já vinha trabalhando uns 2, 3 meses juntos, né, nesse projeto de transmissão ali, na transferência do bastão. Daí eu falei para ele, cara, vamos botar Nunca teve. O Case é o maior evento de startup da América Latina, né? Que a AB Startups faz. E nunca tinha tido um stand de comitê dentro do Case. Porque os comitês não se mostravam para isso, não se movimentavam para isso. E eu, como sou um evangelizador, aí eu quero que Cleantech alcance aí o mesmo lugar de reconhecimento, por exemplo, que Fintechs tem hoje. Então, eu falei, cara, a gente precisa botar a cara lá para fazer isso. Então, parei com o Hudson, falei, cara, estratégia, vamos levantar um capital, vamos pegar 2 patrocinadores, vamos montar um stand, vamos trazer o panorama de Cleantechs do Brasil e tudo mais. E a gente montou lá, fez um estardalhaço, pegou um stand grande lá, fez session pitch, convidei o pessoal do Founder, que era Cleantech, convidamos todos os nossos associados Growth para fazerem pitch lá, foi muito bacana, cara. Enfim, foi consolidado, né? Falando, pô, fizemos um movimento de primeira exposição lá, e aí, 28 de novembro, ele me passou o bastão aí e eu assumi essa diretoria, presidência aí da B Startup. E Renato, iniciando agora com a nossa sessão de perguntas mais técnicas, assim, naturalmente dá para aproveitar muito conhecimento que tu pode trazer, mas focado um pouquinho mais na indústria da energia, na indústria de cleantech. Quais são os maiores desafios que tu acha, assim, na tua opinião e experiência, enfrentados pelas indústrias de energia no país? Como é que as startups conseguem achar uma brecha nesse mercado? Até porque para os nossos ouvintes é muito interessante escutar isso. Claro, claro. Vamos lá, indústria no Brasil hoje, né? Grandes desafios que elas têm. Cara, indústria paga muito caro por energia nesse país. Então, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas era um relatório da CNI do ano retrasado. A gente era o 3º país com energia mais cara do mundo. A gente tá falando da gente ter energia limpa, né? Putz, matriz hidrelétrica bombando e tudo mais. E a gente com um desafio gigante de baratear custo de produção, né? Um país quebrado com a energia mais cara do mundo não é possível, né? Daí, cara, eu acho que inclusive isso foi um boom aí, né? De cleantechs voltadas para energia aí nos últimos anos, que era quando começou essa oscilação de bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira arco-íris, bandeira de tudo que é cor aí para precificar energia, começou-se a regulamentar o mercado de geração distribuída, né? Microgeração distribuída. E aí alguns empreendedores enxergaram isso, cara, e aí, putz, a energia oscilando pra caramba. A primeira vantagem que o microgerador, né, pode oferecer para a indústria, eu fabrico uma usina, te vendo ao mesmo preço de mercado, te garanto que não vai oscilar o preço. Então, muitas empresas começaram a surgir nesse modelo. Fazia uma usina de geração distribuída, comercializava direto para o cliente final. Então, começaram a revolucionar tanto no modelo de gestão da usina, condomínios de usina e tudo mais. Cara, é um mercado que vem rampando numa violência incrível, assim, vem todo mundo aplicando capital, levantando capital, porque é uma receita recorrente, né? Tudo que o investidor busca, que o empreendedor naturalmente busca, né? Você vende ali por 5, 10, 15 anos a energia daquela usina, fecha o contrato, então você faz uma usina e vende por 15 anos. Quem não quer ter uma receita recorrente anual por 15 anos? Então, os empreendedores começaram a voar nisso. E aí os outros, né, que não tinham grande disponibilidade de capital para fazer grandes usinas, para atender indústrias, eles começaram a fazer pequenas usinas atendendo casas, pelo modelo de você poder vender o crédito da energia, né? E aí começou a brincadeira, né, Eduardo? Começou a gente a trabalhar com blockchain, tokenizando kilowatt, vendendo kilowatt em blockchain. Começou o pessoal de hardware desenvolvendo capacitores ali
que melhoravam a transdução de potência ali da usina para ponta. Então começou a empreender, todo mundo a empreender de tudo que é lado, né? Tinha um mercado assíduo por contratação de serviço, tinha muito espaço para crescer no mercado e muita gente querendo empreender, né? E afinal de contas, Renato, a gente sempre escuta, né? Principalmente por curiosos, pessoas que não são muito entendidas, mas dizem que na realidade a clean energy, a energia limpa, ela de fato não é tão limpa assim. Por exemplo, para tu fazer uma placa de silício, tu tem que extrair o silício e isso exige escavar em algum lugar da terra e tal, tal, tal. Como é que fica esse balanço, cara, entre a energia convencional, que é em sua maior parte a hidrelétrica, a termo e as novas tecnologias? E como é que as startups estão criando soluções num mercado que exige muito conhecimento, às vezes bastante capital também? Então, a questão da extração da matéria-prima para beneficiar e botar para uma planta, primeiro que o tempo de vida útil de uma usina, né, instalada é de 20 anos. Então, se você fizer a conta de quanto uma usina vai gerar em 20 anos, pela quantidade de silício que ela escavou, e o quanto de carvão que a gente vai queimar em 20 anos para gerar a mesma quantidade de energia numa termoelétrica, e aí isso vira uma loucura, né? Você não chega no momento da conta ali que você fala, putz, é muito melhor escavar ali o silício, por exemplo, tá? É tudo uma questão de equilíbrio, né, Renato? Não adianta, né? Não, o que eu acho que a gente tem que pensar é que qualquer processo industrial tem resíduo como processo, né? Tem resíduo como coproduto, vamos dizer. Você quer produzir um carro, você tem um outro produto, né? Então, um produto carro gera um coproduto que são os resíduos e que hoje são totalmente comercializáveis. O que eu acho, Eduardo, é que falta, na verdade, assim, a maioria das discussões que eu vejo em torno disso são discussões de opinião e pouquíssimas as vezes que eu vejo discussões são opiniões técnicas de alguém que de fato analisa aquilo para saber se aquilo impacta mais ou não. É sempre do achismo, né? E daí, assim, eu acho que tem uma chave para você analisar isso, chama-se análise de ciclo de vida. Qual é a análise de ciclo de vida de uma indústria termoelétrica e qual é a análise do ciclo de vida de uma indústria solar, por exemplo? Então, quando você analisa essa empresa ao longo do tempo, né, e para a mesma quantidade de produto gerado, ou seja, de quilowatt gerado, você vai chegar num número que você vai falar, putz, é muito melhor a gente fazer, de fato, passar para clean techs, né? E para além disso, tá? Chegou, puta, explorei 20 anos a minha usina, a tecnologia tá defasada pra caramba, preciso mudar. Cara, é silício, você recicla isso. Entra num ciclo do que a gente chama de economia circular. A gente hoje na Polen já está fazendo alguns estudos para descomissionamento de indústria, de indústria solar, né, de usinas solares. Também estamos fazendo descomissionamento de usina termoelétrica. Então, também estamos fazendo projeto, né, para descomissionamento de usina eólica, né, que você tem lá a torre, aquilo tudo é metal, um monte de material bom ali para vender, né, e todo mundo pensando que aquilo é um problema, e na verdade, cara, o aço é 100% reciclável. Pegou o aço da turbina ali, eu vendo direto para as indústrias siderúrgicas, elas fabricam ali com 100% de eficiência ali, né? 1 quilo de aço, sucata de aço, vira 1 quilo de aço novo, chapa de aço no outro lado. Então, acho que tudo é uma questão de entendimento de como de fato funciona a cadeia e menos de opinião de o que acha que acontece na cadeia, entende? Então, clean techs são de fato, cara, o futuro, né? E na verdade hoje já o presente, tá? Eduardo, em 2016 foi o primeiro ano no mundo, na história da economia do mundo, onde investimentos em clean tech superaram investimento na cadeia de petróleo. Então foi a primeira vez que essa curva se cruzou, né, dos investimentos de clean tech superarem os investimentos na indústria do petróleo. A gente vê os Rockefeller falando de desinvestir de fundo de petróleo em Exxon. Você já imaginou isso alguma vez na sua vida? Nossa, isso aí é muito grande. Chegou, cara, chegou. Tem uma frase de Vitor Hugo que eu acho fantástica, cara, que acho que pressupõe muito bem esse momento das clean techs contra energias sujas, né, vamos dizer assim. Que ele diz o seguinte: nenhum exército e nenhuma força é capaz de se opor a uma ideia cujo tempo chegou. E clean tech, cara, eu acho que é um negócio que chegou assim com tudo, né, pé na porta e tá desbancando aí todos os mercados tradicionais que acreditavam
que iam demorar muito para serem desbancados pelo tamanho da sua cadeia, né, criada. E voltando para nossa segunda pergunta, Renato, como é que as startups elas conseguem, startups ou empreendedores também, pessoas físicas, individuais, entrar nesse mercado que ele às vezes exige de fato muito conhecimento e às vezes um aporte de capital elevado? Como é que fica para prototipar alguma coisa nisso? Cara, vou falar um pouco assim de como eu comecei na Pollen, tá? Demandava capital para empreender? Demandava. Fazer um marketplace funcionar e tudo mais, depende de network effect e tudo mais, você precisa de capital para rodar, né, para o produto maturar, até você alcançar um estado interessante ali. Mas, cara, eu comecei com Excel, telefone e e-mail. Eu ligava para as indústrias, perguntava o que tinha de resíduo, jogava numa planilha de Excel e depara ali de quem consome para quem vende e fazia o matching ali acontecer. Você não precisa começar a empreender no mercado de energia tendo que comprar um terreno e fazer uma usina solar, sabe? Você pode começar no mercado, por exemplo, desenvolvendo um software que vai fazer, né, que vai ser um marketplace de energia. Você vai se conectar ao cara que tem a usina, jogar ele dentro de uma plataforma de marketplace, sair vendendo em condomínio, porta a porta a energia do cara, levantando seu capital, mostrando valor para ele e virar um grande marketplace, por exemplo, de energia solar distribuída, para eu poder comprar da minha casa a energia que eu vou consumir de um cara que está com a usina lá no Pará, por exemplo. Então, acho que tem várias formas, várias entradas para você empreender. A primeira delas, Eduardo, e com certeza, sem nenhuma dúvida, a mais importante de todas, encontre um problema real para você resolver. Fazer usina hoje, construir usina, não é um problema real. Hoje, todo mundo que quiser e tenha capital, constrói usina. Né? Acesso ao crédito no banco, tem usina, tem family offices investindo pesado em usina, tem tudo. Qual é o problema que você vai resolver nesse mercado se você entrar para empreender? Por exemplo, todo mundo já sabe que na minha casa eu posso comprar a energia por um preço 20% mais barato do que eu compro da minha distribuidora, da minha região, e eu posso entrar na internet e comprar? Não. Então talvez um simples blog de conteúdo, onde eu tenho um share de venda que eu fizer lá por dentro, né? Indicação de lead ali que eu fizer para os vendedores, empreender nesse mercado e tem um custo baixíssimo. Um marketplace que hoje é commodity no mercado, o marketplace é legal, bacana, cadastra lá a microgeração e vende. É caro fazer isso? Não. Isso é empreender no mercado de energia? Sim. Então, assim, descubra um problema real e empreenda nele. Tenho certeza absoluta de que se você encontrar um problema real e uma ideia de um produto que funcione bem nele, validar isso, mesmo que seja entrevistando pessoas, cara, não vai faltar capital para você levantar a sua empresa. Nossa, fantástico, Renato. Muitos insights para os nossos ouvintes. E, cara, e já seguindo no flow dessa própria pergunta, as empresas hoje de energia, elas estão abertas para receber soluções desenvolvidas por pequenas empresas? Como é que é a melhor maneira de se aproximar do empreendedor que está iniciando? Porque a gente sabe que é meio difícil, né, de tu conseguir dar o primeiro passo nesse mercado. Às vezes tem uma competição mais forte, às vezes tem um cartelzinho que rola ali. Como é que funciona isso? As empresas estão abertas para novas soluções? Cara, tão total. Assim, você entra com corte de custo, eficiência pro cara, como é que ele não tá aberto a cortar custo? Mas e aí, como é que eu faço pra me conectar? Cara, por exemplo, a EDP. EDP chama-se Energia de Portugal, uma empresa que atua no Brasil, também no mercado de geração distribuída e distribuição de energia. E os caras montaram lá o EDP Ventures. Hoje, os caras já estão investindo em startups que chegam com eles. Então, o que seria um concorrente dele, hoje ele está investindo nesses caras e promovendo esses caras, né? Acelerando esses caras para o mercado para eles criarem soluções aí que impactem o mercado que ele mesmo atua. Então, as empresas estão muito abertas, a Enel também tem um programa para startups. Enfim, tem muita gente querendo empreendedores que estejam fazendo produtos, resolvendo problemas reais, mais uma vez, problemas reais. Muitas empresas atrás de empresas que estejam solucionando, startups estejam solucionando problemas reais dela. Então, não vejo bloqueio, nunca... Todo mundo, quando empreendia no mercado de resíduos, todo mundo falava, mas esse mercado é movimentado por máfia e tudo mais, blá, blá, blá. Cara, eu nunca ouvi isso, nunca vi, nunca esbarrei nada disso na minha vida, né? Nem ninguém do meu time nunca me reportou isso. E, cara, acho que tem muito mito de mercado e tem pouca gente acreditando em si mesmo, no seu potencial de realizar, de fazer alguma coisa grande. Então, assim, é máfia, é cartel, etc. Cara, para de usar essas bengalas como desculpa, levanta da cadeira e vai empreender. Todo mercado é difícil, todo mercado é competitivo. Isso é normal.
E se ele não for, tem alguma coisa errada, ou você está muito certo. Então, você não tem nenhuma desculpa para não se movimentar e empreender nesse mercado. E na tua opinião, quais são as maiores oportunidades que existem e que devem ser exploradas pelos empreendedores brasileiros? Falando um pouquinho mais específico nessa área de energia, onde é que o cara pode... Tu falou bastante em redução de custo, maior eficiência, mais algumas dicas nesse sentido? Cara, tá muito... Mas assim, não é nem germinou ainda, tá muito recente o mercado para compra de crédito de geração distribuída por casas, por pessoas físicas. Então, no momento onde você puder comprar a energia que você vai usar na sua casa, numa plataforma de marketplace, assim como você entra para comprar um tênis na internet, cara, você vai matar, você vai explodir isso. Então, acho que hoje não tem nenhuma empresa posicionada vendendo B2C muito bem. Tem algumas empresas começando, mas é um mercado muito virgem, é um oceano azul de fato para o empreendedor. Eu focaria, tá, em ter, né, hoje eu, Renato, se eu quisesse, se eu entrasse para empreender nesse mercado, com certeza seria uma plataforma aí para eu conectar microgeradores e o consumidor final, B2C. Faria uma plataforma dessa. Nossa, muitos insights hoje para o nosso ouvinte. E, cara, vamos falar um pouquinho mais agora da parte motivacional, que eu acho que a tua história é muito legal, principalmente porque tu tá trazendo um know-how, cara, que é muito valioso, na minha opinião, que é esse know-how da indústria, que tu trabalhou tanto tempo com indústria e hoje tu tá conseguindo oferecer serviço para eles. Eu acho que a indústria brasileira precisa muito disso, precisa muito para crescer e ganhar um espaço maior no mundo. E quais são as tuas dicas, assim, para quem já passou por tudo que tu passou? Esse é um lado mais motivacional pro empreendedor que está nos escutando, e é como se tu estivesse conversando direto com a nossa audiência, que é o empreendedor que está iniciando ou que está já com um negocinho. O que tu tem para dizer para esse cara, assim, para ele não desistir, para ele continuar na linha? Não, resiliência eu acho que é assim, tem duas coisas que você precisa fazer para empreender, respirar e ser resiliente. Cara, isso é impossível, né, para todo mundo que tá ouvindo. Cara, é impossível você empreender ou você fazer qualquer coisa na sua vida sem ser resiliente. Então, o que eu diria para você que tá aí com o produto, tá começando e tudo mais, é muito difícil, de fato, você alcançar aí o que a gente chama de product market fit, né? Que é quando o seu produto resolve um problema real de mercado da melhor forma possível. É difícil mesmo, você dá de cara na parede direto e recebe não, arrogante de cliente e tudo mais, mas uma hora você começa a entrar no veio, começa a acertar, perceber o seu cliente, quem é o seu cliente ideal para você vender. Então, assim, eu acho que tem um ciclo muito importante para fazer como empreendedor, que é gastar muito pouco no começo, ouvir tudo que você puder ouvir dos seus clientes ali iniciais, né, o que a gente chama de early adopters, mas não ouvir só os early adopters, geralmente eles são apaixonados pelo produto, pelo mercado. Então, ouvir pessoas que usam, mas que nunca nem tinham pensado em usar o seu produto. Entrevistar, cara, entrevista cliente, entrevista pessoas. Fujam do ciclo de amizade para validar produto. Teu amigo não quer te entristecer, cara. Teu amigo não quer te botar para baixo com isso, né? Os bons amigos fazem isso, sim. Vão lá e falam, cara, acho uma merda esse troço, não empreende nisso, é muito ruim, caramba. Os bons amigos falam isso. Mas o que a gente tem que mostrar para eles é que a gente sempre teve, né, a certeza do que a gente quer fazer, né? E a gente tem que investigar muito esse mercado, porque é importante a gente entender que quando você está empreendendo, então você está projetando, fazendo um produto novo para o mercado, você está botando investimento ali que é o mais valioso de todos, que não é dinheiro, é o tempo da sua vida. Então, tudo que você está botando de tempo naquilo tem que virar para o seu mercado, tem que virar para o seu produto ser algo que se torne grande algum dia, né? E sempre que eu falo para algo se tornar grande, é grande, grande mesmo. Né, o presidente dos Estados Unidos e você tem as mesmas 24 horas no dia. Então, que ele dorme, ele acorda, ele tem o mesmo tempo que você para trabalhar e para realizar a agenda dele, fazer as coisas. Então, muita gente se ocupa com coisas pequenas e toma espaço, toma tempo com coisas que não são verdadeiramente importantes. E esse tempo que você dedica a essas coisas são o que te tiram de um resultado grande, né? De realmente parar para realizar coisas grandes. Então, é o que eu falo, Eduardo, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente também vai ter um monte de exemplo para isso, que é assim, a gente vê, né, no carnaval, em festivais e tudo mais, puto, o cara acordando
dormindo 3 horas, aí acorda, come, bebe o dia inteiro, faz tudo que ele pode, o caramba, dorme 2 da manhã, acorda 5 horas da manhã de novo para pegar o primeiro bloco do dia, ele vai bebendo, vai fazendo tudo para lá. Esse mesmo cara ali, quando você chega numa semana para ele, larga uma agenda pesada de trabalho, ele fala, porra, cara, que vacilo isso. Puta, muito trabalho e o caramba. Cara, quem não vê isso? Todo mundo tem vários amigos assim. Então, cara, saber dizer não para as coisas, saber ser resiliente para você dar um start na sua vida, né? O empreender é uma vida diferente. Eu acho que é reconhecer que tudo que você faz com o seu tempo, que você é o maior responsável com tudo que acontece com você. Acho que essa seria uma boa mensagem, né? A gente, né, nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Perfeito, e dito por um carioca da gema, né, Renato? E, cara, aproveitando para falar um pouquinho até da Associação Brasileira, o que tá rolando de bom, conta pra gente algumas novidades aí pro empreendedor que tá buscando talvez alguma mentoria, inclusive na parte de cleantech ou algum outro assunto, ele consegue achar ajuda na associação? Claro, puta, a associação tá voando, cara. A gente tá com aí mais de 12 mil startups aí no Startup Base, no nosso mapa. A gente esse ano vai realizar o case não mais para 10 mil pessoas, assim para 15 mil pessoas. A gente saiu lá do Promagno, agora está indo para um outro espaço muito maior, aí que a gente vai revelar para vocês em breve. E os comitês, né, da Associação Brasileira de Startups são totalmente abertos aos empreendedores. E como é que funciona o modelo? Você adquire, basicamente pelo valor de um ingresso do case antecipado, você se associa a um comitê. Você tem um clube de benefícios para empreendedores, então você tem descontos lá de Zendesk 1 ano de graça, Pipedrive com 50% de desconto, R$ 5.000 de AWS lá para você subir aí seus primeiros sistemas para a nuvem. Então, cara, para quem quer empreender e vai para o case, compra o ingresso antecipado do case, né, pelo mesmo valor, você se associa a B Startup, ganha um ingresso de graça e tem todos os benefícios para você empreender, para tocar a sua empresa. E lá dentro a gente também faz mentorias aí para os associados growth da B Startup. Então, se você tá com uma ideia, cara, quer empreender, ou se você já está empreendendo, mas está querendo alavancar e tudo mais, cara, se associa a algum comitê lá temático lá da B Startup. Você vai ganhar uma cacetada de desconto, vai ganhar um ingresso para o case para você poder se conectar numa rede gigante de mais de 15 mil empreendedores e vai poder ter mentorias aí mensais para o seu produto, para alavancar e dar insights para os seus produtos. Vai conseguir encontrar os seus parceiros ali, né? Por vezes concorrentes, tá, cara? E conversas maravilhosas, insights maravilhosos surgem de 2 concorrentes conversando respeitosamente. Então, a gente promove isso tudo também. É importante entender que a B Startup, na verdade, o que ela tem como princípio, o que ela tem como razão de acontecer é a promoção do ecossistema de startups do Brasil. O que a gente sonha é que o Brasil seja um grande Silicon Valley, né? Que seja aquele lugar próspero, onde você bota uma ideia, você tem cliente, você tem capital, você tem mercado para explorar, tem mão de obra para expandir. Então, pensa que você está se associando a alguém que quer ver um ambiente de negócio para startup ser o melhor do mundo aqui dentro. Então, entrar lá é uma porta de entrada para um mundo que poucas pessoas entram, cara. Eu convido a todo mundo não quero, tô vendo se eu vou. Cara, vai no case, dá uma olhadinha no que vai acontecer lá, que eu tenho certeza que você vai querer fazer parte dessa família que a gente é. Cara, é muito a fuder escutar pessoas motivadas falando sobre isso. Nossa, eu fico muito feliz. E eu não posso perder essa oportunidade de perguntar, Renato, como é que foi a tua experiência, já que a gente está falando sobre mentoria e tal, sobre o próprio case, como é que foi a tua experiência de mentoria e aceleração no Founder? Conta pra gente um pouquinho desse período da tua vida aí. Puta, Founder é uma loucura. Eu indico para todo mundo que quer empreender. Acho uma das melhores experiências que eu já passei aí na minha jornada empreendedora. Pensa que é o seguinte, né? A primeira estratégia, o primeiro objetivo do founder é não deixar você empreender se você não for empreendedor. Por quê? Mais uma vez, coisa mais escassa da sua vida vai pelo ralo, é o seu tempo. Então, o founder começa com um filtro. Você faz uma prova, um teste de aptidão para entender se você é, de fato, uma pessoa com uma aptidão para empreender. E aí você passou por esse filtro, você entra lá, né? Em geral, são 35 pessoas por turma,
E eu digo pessoas mesmo, porque geralmente tem gente que entra com mais de 3, 4, 5 ideias lá dentro. E lembra que é Founder Institute, então é focado no fundador, não interessa qual é a tua ideia, quero te acelerar como empreendedor. Então, quando você entra lá, cara, você tem uma rede de mentores gigante, né? Você tem 14 sessões, cada sessão com 5 mentores. E aí a função desses caras, né? Todos eles C-levels, assim. Então, eu tive mentoria com o Geraldo Tomás, da Vetex, né? CEO da Vetex. Tive mentoria com o Fred Gelli, da Tátil, que foi um dos caras que fez a marca das Olimpíadas, por exemplo. Tive, enfim, tem muitos, mais 60 mentores. E são 60 pessoas C-level querendo destruir todas as suas ideias. Nossa. A pessoa fala, pô, como assim? Mas como é que você vai para um lugar que todo mundo quer destruir sua ideia? Cara, a coisa mais valiosa que tem no mundo é você sair com uma ideia inteira de um lugar onde 60 C-levels tentaram destruir e não conseguiram. Ou seja, você realmente tem uma ideia e uma proposta para uma startup muito forte. Então, é isso que o Founder faz com você. Ele te coloca numa máquina trituradora de ideias e você só vai sair do outro lado se você realmente você for um founder para aquela ideia em si. Então, em geral, entram 35 startups, né, por semestre lá, Eduardo, e se formam em média 4 ou 5. Expulsam pessoas. Caralho, hein? É um filtro forte, cara. A porrada come lá. E aí, literalmente, né, eu quase briguei com o diretor lá, que hoje é meu irmão, mas a gente quase briga, porque você chega no nível de estresse, cara, de levar isso tudo, assim, de um nível que você fala, cacete, aí chega no momento que o cara vai, você se gradua, e ele fala, cara, muito bem, foi muito duro aqui, o mercado é 10 vezes pior. Então, o cara, assim, é uma experiência muito bacana, cara, muito fantástica. Você pensa nisso, pensa em você entrando num triturador. Se você sai inteiro do outro lado, você é muito forte, é muito resiliente. Então você vai ser o cara certo para tocar qualquer ideia. Nossa, muito legal. E vamos para a parte final então, Renato. Faz um pitch aí da Pollen e já aproveita e passa os teus contatos, onde é que o pessoal pode te encontrar. Será que eu lembro, cara? Vou tentar fazer um pitch da Pony aqui direto. Vou tentar lembrar mesmo do pitch mesmo. Você vê como é que Founder é forte, né? Eu acho que eu vou lembrar dele. Não, mas é importante porque o empreendedor que está nos escutando, ele gosta muito de escutar os pitches, porque vocês já têm muita experiência com isso, e aí o cara consegue deixar o pitch dele bem retinho, É bem isso. alinhado. Vou tentar passar por ele, então. E me apresentando, inclusive, que muita gente esquece que é super importante, cria empatia nesse momento. Então vamos lá, meu nome é Renato, sou CEO e fundador da Pollen. A Pollen é um marketplace para solução e valoração de resíduos industriais. Eu resolvi criar a Pollen depois de trabalhar no Cebet com 40 maiores grupos empresariais do país. Saí de lá, fui para a Firjan trabalhar com mais de 7.500 indústrias associadas e nela eu percebi uma dor em comum: a dificuldade de encontrar destinações adequadas e eficientes para os seus resíduos. O Brasil enterra hoje mais de 120 bilhões em matéria-prima, que hoje chamamos de resíduos, em aterros sanitários, e gasta outros 14 bilhões em serviços de aterramento. Ou seja, a gente literalmente enterra 134 bilhões de reais no Brasil anualmente por deixar de enxergar resíduos como matéria-prima. Foi pensando nisso que a gente resolveu criar a Pollen. A gente conecta indústrias que geram resíduos com aquelas empresas que utilizam resíduos como matéria-prima e transforma assim o que seria um custo de destinação de resíduos em receita através da ressignificação do que é resíduo em matéria-prima. Como? A partir de um web app simples, no modelo de mercado livre, você entra, cadastra o seu resíduo ou cadastra a sua demanda por resíduo. O nosso algoritmo, dentro do nosso marketplace, faz um match perfeito entre oferta e demanda ideais. Oferece para você a logística para esse transporte, caso você não tenha um caminhão, uma carreta adequada para fazer isso. Oferece um pagamento em garantia para que você tenha a certeza de que você só vai despender recurso para o material que de fato está cadastrado aqui na plataforma. E a gente também tem uma parceria com a Tokyo Marine e com a IG para oferecer um seguro ambiental para o seu acidente, possíveis acidentes com sua carga, e um Tokyo Marine assegura o valor da sua carga caso haja algum acidente com ela. A gente tem hoje 12 pessoas aqui no nosso time. Nosso time é formado por mim, né, que sou formado em ecologia, com ênfase em ecologia industrial e gestão. O Lucas Sarmento, que passou pela QGI, geriu um portfólio de mais de 5 bilhões para a construção de plataforma e navio. Luiz Augusto Azevedo, que tem mais de 12 anos como gerente geral de meio ambiente da Firjan e saiu para empreender com a Pollen. E a gente tem coordenando a máquina, a engenharia financeira da Pollen, o Zé Mauro Lorga, que foi um dos caras que trouxe McDonald's, Starbucks, Outback para o Brasil, junto com Peter Rodenbeck.
É com esse time potente e com a ideia mais completa do mercado, com a solução mais completa do mercado, que a gente vai capitanear a revolução dos recursos recicláveis no Brasil. Ó, lembrei de quase tudo, hein? Bem, que delícia, meu velho. Nossa, que lacrada, meu velho. Puta merda. Ah, ficou muito bom. Quem escutou aí, nossa senhora, pode voltar, volta e vai de novo. Lembrei de quase tudo. Tô aqui no táxi, voltando numa reunião e lembrei, viu? Sem slide, sem nada. Porra, velho. Demais. Pra tu ver como funcionou. O Founder Institute lá, te massacraram, mas gravou, hein? É lógico, isso tem que ficar, né? O pitch é uma partezinha do processo. E ô, Renato, onde é que o pessoal te encontra aí, cara? Diz as tuas redes sociais. Cara, tô no LinkedIn como Renato Paquet. Renato Paquet é P-A-Q-U-E-T, temudo. Tô no Instagram também, mas é um canal que eu uso pouco, mas só uso para informação relevante. Então, se você segue lá, você tem a certeza que só vai ter conteúdo relevante, que tá Renato_Paquet. Eu tô, para quem quiser aí entrar em dúvida, algum contato lá, manda lá no chat da plataforma, meu time de atendimento pode entrar em contato, diz que você quer falar comigo, e o pessoal chega lá e vai te conectar até mim pra gente bater uma ideia, tomar um café. Ou chega lá na sede da B Startup também, volta e meia eu tô por lá. Se eu não tiver, eu tenho certeza que alguém do nosso time vai atender você muito, muito bem. E lá no Rio também, para quem tiver, a gente está na Avenida Pastel 154, chega lá para tomar um café com a gente no 12º andar, a Pollen se instala. Tem uma vista muito bacana aí para você ver o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara e tudo mais. Então, não vale só para vista, tem que ir lá tomar um café de fato. Mas se tiver por lá, chega para dar um abraço na gente, que vai ser um prazer recebê-lo. É isso aí, pessoal. Então a gente recebeu o Renato Paquet com esse puta pitch de encerramento e com a frase que eu anotei aqui: para empreender precisamos respirar e ser resilientes, galera. Isso aí, esse é um dos grandes ensinamentos que o Renato trouxe. Se você gostou do nosso programa, por favor, classifica o nosso podcast, fala aí o seu comentário, diz aí o que você achou, que é muito importante para a gente continuar evoluindo. Se você quiser mandar algum e-mail para a gente ou sugestão, mande um e-mail para contato@distritoe.com.br. Se quiserem me adicionar nas redes sociais também, eu uso o LinkedIn muito, é só procurar Eduardo Tannhauser, ou o Podcast Empreendedor, já vai sair em mim. Instagram, Eduardo Dudes, ou Distrito Empreendedor, só seguir lá. Renato, muito obrigado, velho, pelo teu tempo. Nossa, fantástico o teu trabalho, parabéns. Tenho certeza que foi um podcast extremamente construtivo para quem tá nos escutando. Valeu mesmo, velho. Boa, valeu, Eduardo. Eu que agradeço aí pelo convite. E vamos trabalhar junto aí para fazer do Brasil o maior ecossistema do mundo. Vamos junto, que mercado a gente tem, gente boa a gente tem, só tá faltando gente empreendendo. Vamos para cima, galera. Perfeito, conta comigo, meu velho. Vamos junto sim. Valeu, pessoal, valeu!